E aí, meus amores, bora se divertir um pouquinho aqui mais, criando a classe dos juros simples, né? Mas nossa, Zuruba, você nem é só fazer? Não, vou programar aqui também e dane-se. É isso aí, né? Então vamos lá. Alguns métodos, né? Sim, eu tenho que fazer aqui o try catch por causa da divisão por zero, né? Mas enfim, então eu tenho aqui, né? Eu tenho o calcular montante, tenho o calcular capital, né? E eu tenho o calcular tempo. Eu acho que são pelo menos 4 métodos que são bem necessários. Mas veja que assim, tipo, a gente tem capital taxa tempo, montante taxa tempo, montante capital tempo, né? Montante capital taxa. Nós já temos esses valores, né? Esses valores eles representam uma única coisa que é calcular o juro simples, dado esses determinados dados esses determinados valores que nós temos, né? Então, com isso, nós já podemos fazer o quê? A gente já pode criar uma classe para esses daqui, né? Então, eu vou chamar simplesmente de class, né? Juros simples. Simples assim, pelo menos por enquanto, né? E caso queiramos, né? A gente pode fazer o que? A gente pode fazer uma... Para você que está chegando agora, você não está entendendo porcaria nenhuma do que eu estou falando. Tem meus vídeos de Python, tá? Eu tenho uma lista, tenho acho que uns 70 vídeos só de Python falando sobre isso, tá? Tem uma parte que é exclusiva de programação orientada a objetos, de classes de objetos, tá? Então, eu parto um pouco do pressuposto que a pessoa já sabe um pouquinho de Python, tá? Então, é isso. Então, eu tenho aqui minha classe, juros simples, tá? Caso eu queira, né? Eu posso fazer um init para isso daqui, né? Eu posso fazer um init por quê? Porque às vezes a pessoa ela já vai começar com os determinados valores, né? Caso queira, beleza? E eu vou colocar aqui def init, né? E neste caso tem que passar aqui dentro o self. Eu vou colocar aqui montante, capital, taxa e tempo. E aí vão ser os selfies dele mesmo, né? Self, ponto. Aí eu vou colocar aqui underline, underline, montante igual a montante, né? Esse underline, underline, ele é feito para como se fosse tipo como que eu posso dizer? Um atributo privado da bendita da minha classe, tá? É lógico, se você instanciar qualquer classe aqui, você apertar underline, underline, você vai ter acesso a esse bendito, tá? Caso não, né, é bem interessante você colocar underline, underline. Pelo menos eu gosto de fazer desse jeito, né? Self ponto, ponto underline, underline. Neste caso vai ser o montante, já coloquei, né? Capital igual a capital. Capital não, capital, né? Self ponto underline, underline. Neste caso taxa igual a taxa, certo? Self ponto underline, underline. Neste caso tempo igual a tempo. Qual que é a vantagem disso daqui? A vantagem é, a partir do momento que eu estou criando essa classe, necessariamente eu tenho que passar um valor, certo? Certo. Qual que é a desvantagem disso daqui? Nem sempre eu tenho os três. Então eu poderia colocar, por exemplo, algum valor para eles. Eu posso. Então, por exemplo, eu posso colocar a montante igual a zero, capital igual a zero, taxa igual a zero e tempo igual a zero. E aí já tenho o meu bendito dos meus valores iniciais, né? Então, necessariamente eu teria que colocar alguns valores aqui. Só que nem sempre eu vou ter esses benditos desses meus valores, né? Porque afinal de contas, eu tenho esses valores aqui para me poder colocar, né? Que neste caso é a taxa, capital, tempo, montante, taxa, tempo e assim sucessivamente, né? Mas eu posso colocar exatamente dessa forma, né? O grande ponto é, tem coisa aqui que, se bem que assim, necessariamente, aqui eu sou obrigado a colocar pelo menos três, né? Montante, capital, taxa, caso eu queira o tempo, né? Montante, capital e tempo, caso eu queira taxa, montante, taxa e tempo, caso eu queira capital, e assim por diante, né? No mínimo eu tenho que ter três, né? E um deles pode ser zero, né? O que sempre vai sobrar vai ser o zero. Então, não tem tanto problema assim. O que eu vou fazer?
Logo depois disso eu vou vir aqui e vou copiar tudo isso daqui e vou simplesmente colar. Pau. Tá errado, por quê? Porque não está identado. E fora outra coisa que todos eles têm que ter o quê? Tem que ter o bendito do meu self. Que afinal de contas são deles mesmos. Tá bom? Então aqui tem um montante, capital e o caramba 4. E aqui tem que ser o quê? Tem que ser self, ponto, underline, underline, capital, igual a self taxa, self tempo. Beleza? E aqui as mesmas coisas. Eu simplesmente só vou colocar aqui taxa tempo, né? Self underline, ponto, underline, underline. Aí aqui eu tenho que colocar self também, né? Senão não vai funcionar. Pum. Aí eu venho para cá, a mesma coisa. Tem que colocar self. E veja que eu apago todos os outros parâmetros, porque eu não preciso. Porque afinal de contas eu já estou instanciando ele dentro da minha classe. Na hora que eu crio a minha classe, eu já estou passando ele lá no construtor. Tá? Então, ó, aqui está precisando. Tem, pum, aqui, pum, mesma coisa. Montante, capital. Tem aqui a mesma coisa, simplesmente vem aqui, self, eu removo tudo, né? E aqui taxa, tom, capital tom, montante, capital e taxa, pau. Eu tenho tudo isso daqui. Beleza? E aqui também eu tenho que colocar, porque afinal de contas está amarelinho. Pum, pum, pum. Eu tenho tudo isso daqui já pronto. Coisas que eu preciso corrigir, por exemplo. Mas primeiro vamos ver se está funcionando, né? Depois eu corrijo o resto. Beleza, eu tenho minha classe de juros simples. Vai rodar como é o primeiro, não tem tanto problema. Né? Eu estou instanciando aqui, eu estou simplesmente colocando minha classe na memória, né? Porque afinal de contas eu preciso deixar ela na memória, tá bom? Logo depois disso eu vou fazer o quê? Aí agora eu vou fazer o meu teste. Neste caso eu vou fazer aqui montante igual ao quê? Juros simples. Aí eu abro parênteses, eu tenho que colocar. O montante eu não tenho. Eu posso colocar valores mesmo, por exemplo. Se eu quiser aqui, 0, capital, vamos colocar lá os 18 mil, né? Vamos colocar, qual que é o valor que eu tenho lá? 18 mil, taxa 0.015, né? E o meu, e aqui eu tenho 8 meses, por exemplo, beleza? Aí logo depois disso eu tenho que fazer o quê? Aí sim eu tenho que dar um print, né? Porque afinal de contas eu já estou colocando aqui, print, aí eu vou colocar o quê? Montante, ponto, calcular montante. Eu tenho que corrigir a documentação, porque afinal de contas não é mais desse jeito, né? Na hora que eu rodar, ele volta certinho do jeito que eu quero. 20.160. Exatamente do jeito que eu quero. Tá bom? Quais são alguns pontos aqui que eu gostaria de falar? Aqui, beleza, nós já terminamos de montar. Vamos terminar de montar esse bendito aqui, aí depois eu entro nos pontos aos quais eu quero falar, beleza? Primeiro de tudo, vamos colocar aqui a documentação correta, né? Neste caso é função para que função de inicialização da classe juros simples, onde você deverá inserir os valores, não, deverá deixar em branco, vamos considerar assim pelo menos por enquanto, né? Deverá deixar em branco o valor ao qual deseja calcular, né? É que está mais para frente. Beleza. E aqui eu vou colocar o quê? Os parâmetros, né? Neste caso. Os parâmetros. Né? Então, quais são os parâmetros? Então, montante, e eu vou simplesmente só copiar daqui. Tá? Então, float, montante de um capital investido, é mais ou menos isso, né? Montante de um capital investido. Aí, neste caso, eu vou colocar aqui o capital, e é parâmetro, né? Que é parâmetro.
float capital inicial, né? Um outro parâmetro que neste caso é patam, não, né? Param, que é taxa, né? Que neste caso é a taxa float, taxa aplicada em decimal, tá? E aqui é o tempo, tá? É param tempo, né? Que é float também, né? Tempo da aplicação, né? É uma coisa que a gente vai ter que mudar, inclusive, na parte da documentação também. E isso eu vou explicando mais para frente conforme a gente vai programando, tá bom? E aqui eu já tenho tudo bonitinho. E aqui eu tenho que fazer o quê? Apagar a parte dos argumentos. Por que eu tenho que apagar a parte dos argumentos? Porque eu não passo mais argumentos para dentro da minha classe. Porque afinal de contas eu já estou instanciando. Na hora que eu instancio ela, eu coloco os valores lá. Beleza? Então eu tenho que apagar mais uma aqui. Pum, pum, pum. Vamos lá. E aqui eu vou rodar novamente, né? E aqui, com for, belezinha. Beleza? Daqui por enquanto vamos deixar desse jeito, tá? No próximo vídeo eu vou entrar em mais detalhes, né, sobre a questão da construção das classes, né, principalmente o porquê do underline, underline, né, e eu vou remover esse underline, underline e eu vou explicar porquê, tá bom? É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.